A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, começando mais uma EBD, Lições Bíblicas, chegamos à nossa 7ª lição, o Ministério da Igreja, o Ministério da Igreja. O texto áureo, ele vai nos falar, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nós iremos falar a respeito do ministério da igreja, do ministério eclesiástico. Nós estamos falando sobre dons espirituais, ok? É certo que podemos passar por eles uma hora ou outra, mas estamos falando de dons ministeriais, ok? Vamos prosseguindo aqui. E a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. Então, qual é o principal intuito? A principal função da igreja, ou melhor, dos dons ministeriais na igreja? Não é o assenhorar-se da igreja, não é se assenhorar dela, não é fazer ela um objeto de prosperidade individual ou de chefiar a igreja. Os dons ministeriais dados à igreja, o objetivo é edificá-la. Edificar a igreja como um edifício que cresce diante de Deus. Mas também o objetivo é promover a maturidade dos membros. Edificá-los e também trazer a maturidade a eles para que possam alcançar a estatura de Cristo. Uma grande e trabalhosa, ou melhor, um grande e trabalhoso trabalho. Ok? Vamos prosseguindo. Em Efésios 4, verso 11 ao 16, está falando sobre os dons do ministério, para o ministério, ok? E nós temos aqui que entender o seguinte nessa lição de hoje. O ministério tem diferentes funções e ofícios. Ao mesmo tempo que no ministério na igreja, no trabalho eclesiástico, há diversas funções e ministérios e ofícios, é necessário e tem coisas exigidas para se poder ser um obreiro, ser um trabalhador da grande seara de Cristo, ok? Do grande vinhedo de Deus, do grande campo de Deus. Exige-se algumas qualificações dos obreiros para que possam ser obreiros. Ok? Nós temos que entender também a respeito do ministério sacerdotal da igreja. Ok? Vamos aprender isso mais para frente um pouco. Então vamos lá. Entendendo isso, ok? A igreja não tem, diante de Deus, não tem essa diferenciação entre líderes e membros. Não. Todos têm o mesmo valor. Todos têm o mesmo significado diante de Deus. A mesma importância. Não podemos, porque eu sou obreiro e tenho 40 anos de ministério, 50, 60, 70, 80, 90. Se assim pode existir. Mas há um membro, há um congregado, há um novo convertido que está 1, 2, 3 semanas na igreja. Eu sou mais importante que ele, não de forma nenhuma. Nós vemos uma parábola que está os homens na praça e o dono do campo chega nas primeiras horas do dia e diz: olha, venham, o que estão fazendo aí sem fazer nada? E aqueles homens dizem: olha, ninguém está nos pagando salário para trabalhar. Ele falou: venha e trabalhe comigo e pagarei uma certa quantia a você. Depois aquele dono passa lá pela hora do meio-dia naquela praça e há outros homens sentados. E ele chama para o trabalho. Depois passa novamente, já no finalzinho da tarde, a hora do expediente acabar, e encontra homens ali e chamam eles para o trabalho. E quando chega a hora de pagar os funcionários, o mesmo valor é dado para todos. E aqueles que chegaram primeiro começam a reclamar e dizer: olha, chegamos primeiro, recebemos o calor do sol e recebemos o mesmo valor que dos que chegaram no final do trabalho. E o dono do campo diz: olha, não compete a você dizer a respeito do pagamento. Eu lhe chamei e acertei tal valor a você, estou pagando. Importa também eu dar a eles o mesmo valor. Assim é a igualdade de Deus na igreja. Não tem isso. Mas ao mesmo tempo
que há essa igualdade, Deus levantou na igreja homens para edificar essa igreja. Edificar na palavra. Edificar em Cristo, que é o fundamento já posto. Ok? Vamos adiante. O ministério sacerdotal de todo crente. É por isso que todos nós temos a mesma função diante de Deus. Quando tratamos aqui, irmãos, de trabalho sacerdotal, o que é isso no Antigo Testamento? Como surgiu o trabalho sacerdotal? Quem foi o primeiro sacerdote? Os irmãos podem comentar nos comentários. Ok? O primeiro sacerdote, eu posso até dar um tempo aqui aos irmãos para os irmãos ir comentando. Quem foi o primeiro sacerdote da Bíblia? Ok? Então, temos que entender assim. O que é o sacerdote? O sacerdócio começou nas famílias. Quando os homens se sentiram distantes de Deus, se aproximavam, queriam aproximar-se de Deus, oferecendo sacrifícios a Ele, pela sua família. Um claro relato é o patriarca Jó. Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Então o sacerdócio começou antes da lei. O sacerdócio, e assim entrou para as famílias, depois foi para Israel, depois Deus separou chefes de famílias para fazer isso, depois Deus separou a família de Levi para fazer isso, de Arão, os levitas, os sacerdotes. Ok? Então, o sacerdócio começou antes da lei, também foi para a lei. Mas é uma doutrina confirmada no Novo Testamento. Porque o que é ser sacerdote se não entregar um sacrifício vivo a Deus? O que é ser um sacerdote se não entregar a Ele o aroma agradável, as ofertas de incenso das nossas orações? O que é sacerdócio no nosso tempo se não sacrificar a Deus o louvor dos nossos lábios a Ele? Em cheiro suave, aprazível, agradável. O que é? Então, é uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O sacerdócio de cada crente. Então, eu quero estimular você, meu irmão, a entender que você é o sacerdote da tua casa. Você é um sacerdote diante de Deus. Você não precisa de nenhum homem fazendo intermediação entre você e Deus, porque o único homem que é o sumo sacerdote, que está acima de todo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é Cristo. Ele é o sumo sacerdote que entrou no templo, no tabernáculo, não feito por mão de homem, feito por Deus, entrou no Santo dos Santos lá no céu e ofereceu o último e o para sempre, o único sacrifício a Deus, agradável, que foi sua morte na cruz do Calvário, para nos conectar com Deus. E é Ele que nos assiste diante de Deus, é Ele que está à direita de Deus, é Ele que intercede a Deus por nós, Ele é o sumo sacerdote. Mas nessa terra somos também constituídos reis e sacerdotes pela graça de Deus, para orar por nossa família, orar por nossa nação, orar pela igreja, orar por nós mesmos. Temos o livre acesso, o véu se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso na presença de Deus pelo sangue do sumo sacerdote, Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor, o Deus vivo. Então você é sacerdote. Sacrifique sua vida a Deus como um sacrifício agradável. Glorifique Ele como um aroma agradável. Oh, glória a Deus. Ok? Então, também é uma doutrina resgatada na Reforma Protestante. Quando a igreja cristã se envolveu com Roma, e aí deu-se início à igreja católica, apostólica, romana, que está para mais para ser igreja católica romana do que apostólica, tá certo? E os ditadores, os governadores romanos entrou na igreja cristã, houve a corrupção.
Porque os governadores disseram, olha, a gente não consegue destruir os cristãos, vamos nos infiltrar neles, misturando religião e política. E assim criou-se os papas, homens que se dizem ser vicários de Cristo, serem sucessores de Cristo. Chegou um tempo da igreja que o cristão não poderia ter uma Bíblia, porque diziam que só os padres poderiam interpretá-la. Chegou um tempo que os cristãos tinham que vender suas propriedades para pagar a igreja, para comprar sua salvação. Chegou-se um tempo disso, mas Martim Lutero, Agostinho e outros caíram em si pela palavra e chegaram com o ditado: só as Escrituras, só Cristo, só a Deus a glória, só Cristo salva, só as Escrituras, só a graça. E eles começaram, e houve a reforma protestante dizendo: não se paga pela salvação, só Cristo salva. Não, todo crente tem a graça de ter a Bíblia nas suas mãos. Olha aqui. Ter as Escrituras nas suas mãos. Só as Escrituras. Então foi restaurado o sacerdócio universal de cada crente. Na reforma. Cada crente tem a oportunidade de entrar diante da presença de Deus em oração e falar com Ele. Não precisa de homem confessar-se aos pés de homem. Confesse aos pés de Cristo. Ele resolve o problema. Ele resolve o problema. Então foi resgatada na reforma protestante. Então veja, o ministério, o trabalho no ministério é quíntuplo. Por apóstolos. Apóstolos hoje para nós é missionários, porque apóstolos em si, biblicamente, não existe mais no nosso tempo. Por quê? Porque apóstolo, havia uma exigência para ser apóstolo em ter estado com Cristo, ter visto ele sido crucificado e ter visto a sua ressurreição. Então não há homens hoje que andou com Jesus no tempo dele, que viu ele ser crucificado, que viu ele ressuscitar. Não existe. Mas apóstolo no sentido do ministério hoje é alguém que cumpre uma missão, que pode ser missionários. Profetas, certo? Homens que têm um dever de ensinar as Escrituras, que é a maior profecia, que também tem dom, sim, tem um dom de profecia, de revelar o futuro, também sim. Ok? Mas a suma do ministério profético é o ensino das Escrituras. Ok? Tem um evangelista que é centrado em ganhar almas. Tem os pastores e mestres, pastores em apacentar a igreja, em cuidar do rebanho de Deus. E os mestres, que também chamados doutores, são aqueles que ensinam a palavra, que estudam para expor as Escrituras pela a graça do Espírito Santo de Deus. Ok? Também há outro serviço na igreja, que é o diaconato e o presbitério, ok? Diáconos é servir, é o trabalho de assistência social, meus irmãos, ok? E o presbítero eram os anciões da igreja que cuidavam a igreja, que presidiam a igreja, que havia uma função pastoral neles. Não eram pastores, mas tinha função pastoral alguns, ok? Presidiam algum trabalho, hoje em dia são professores de escola bíblicas, são dirigentes de ciclo de oração, homens, né? Que não existe presbíteras, não é isso? Dirigentes de cultos, de igrejas, ok? Aqui chegamos no último ponto. É maravilhoso entender tudo isso, mas há qualificações que exigidas do obreiro para servir a Deus. Qualificações moral, da natureza moral, não é a ausência do pecado, porque todo ser humano peca. Qual de nós não pecamos ainda hoje? Ou não pecamos ontem? Ou talvez não pecaremos amanhã? Mas a Bíblia também diz que aquele que está em Deus não vive na prática do pecado, que é a iniquidade, é pecando e gostando de estar no pecado. Já disse uma frase: quem gosta de estar no lamaçal não é ovelha, a ovelha se mela e vai procurar o pastor para ser limpa. Quem gosta de estar no lamaçal é porco, que não reclama da imundícia. Então, não é questão de ausência de pecado, mas é uma vida ilibada, uma vida de sacrifício, de luta contra o pecado. O homem que não escandaliza publicamente,
que não vive de escândalo após escândalo. Ele é moral na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, na igreja, na sociedade, no comércio. Se há exigências e qualificações morais, também há qualificações da natureza social. O obreiro não pode ser orgulhoso, irado, mau, maligno. O obreiro não pode ser teimoso, arrogante, orgulhoso, que não aceita conselhos e todo mundo para ele é arrogante e orgulhoso, menos ele mesmo. Para ele tem a verdade e todos mentem. Ele sabe muito bem das suas opiniões, mas não quer saber a dos outros. Ele sabe muito bem das suas verdades, mas não quer saber as verdades das escrituras, dos ensinos. Não pode ser assim. Não, não, não. Para ser qualificado para o ministério, precisa ter essas qualificações. E que Deus nos ajude, nós obreiros, a ter tamanhas qualificações. Quando o obreiro de Deus entende o trabalho do ministério da igreja, entende o seu trabalho também na igreja, entende as coisas que ele precisa para ser um obreiro, ele deixa de estar olhando para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Ele olha para cima, pedindo a misericórdia de Deus, e depois ele olha para dentro de si mesmo, para ver se ali está essas qualificações. Essa é mais uma EBD Lições Bíblicas. Deus nos abençoe, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima aula, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.